E aí, como é que foi esse recebimento desse convite? E aí, então, cheguei na quadra. Geralmente, nas escolas de samba, quando chega alguém que a escola gosta, se identifica, quer saber de quem é filho, de quem é neto, de onde que vem. Só que eu não vim de lugar nenhum. Eu era amigo do PQD, como sou até hoje, Sim, e ele me levou, ou seja, ele me descobriu. sim. Ele me descobriu. E como diz aqui o meu primo falou aqui ainda há pouco, lá atrás, que o santo de casa não faz milagre, aqui tinha um bloco chamado Surpresa de Relento. E o bloco tinha um presidente, que esse presidente era chefe de ala lá na mocidade. E um ano antes, ou seja, em 93, perguntaram a esse presidente se no bloco que ele era presidente aqui, tinha algum cantor, alguma revelação. Ele falou que não tinha. Caramba. Porque para ele não era cantor, mas para a escola eu servi como cantor. Sim. E aí o samba ganhou para a Avenida, eu fui cantar com o Mander Repiste na Avenida, e mais o Tiãozinho, Tiãozinho da o mocidade. Tiãozinho e o Nego Martins. E aí ficamos em terceiro ou quarto lugar, não estou lembrado, quarto lugar. E no próximo ano nós fomos campeão do Carnaval, 96. E como é que é essa sensação de poder ganhar um carnaval? Você sabe que para mim tudo é normal dentro do É samba? mesmo? É claro, você fica feliz, tem emoção. Sim, sim. Mas as minhas emoções eu tento conter para mim. Tanto como se fosse um sofrimento. Sim. A gente não gosta de sofrimento? Sim, sim. A gente vibra sozinho, pô, legal. Mas o senhor acha que essa conquista é mais interna do que externa? Pô, você é Seria isso? campeão do Rio de Janeiro, do escola de Sim, samba. pois é. E aí, tipo assim, é bacana, legal. Legal. É bom. É porque isso é da minha natureza, né? Ser Sim, assim. faz parte, né? Até porque cada um tem É. um seu entendimento, então tá Eu tudo gosto certo. mais da brincadeira, da zoação do que pô, mas você é campeão, sei que eu sou. Não tá errado não, Sei né? que eu sou. E aí, canta daqui, canta dali, extravasa daqui, começo a beber, né? Que eu não bebia. E um ano e meio depois eu perdi minha voz. Putz. Mas fui a revelação do Carnaval de 2000. Consegui pegar estandarte de ouro. Aí fiquei um tempo sem cantar, mesmo assim fui para São Paulo, cantei na Roda de Ouro, fui tricampeão, fui campeão em Guaratinguetá, no interior. Aí fui para Vila Matilde, que é a minha escola de coração lá em São Paulo, a Nenê. Depois cantei, ainda passei pela Pérola Negra. Aí tive que parar por causa da voz, né? Vários problemas de voz, tal. Um montão de coisa, né? Que a gente já sabe. Sim, faz parte, né? Quando eu começo a voltar, aí eu já não queria mais saber de samba enredo. O senhor Aí, voltou aí voltei porque quando eu comecei lá atrás com 9 anos, né? Na minha família. Samba de terreiro, samba de roda, partido alto, jongo. O que tá hoje, o que é a moda hoje já fazia lá atrás. Já fazia lá atrás. Tá? E hoje todo mundo fala que é a moda. Mentira deles. Mentira. Isso aí vem, ó. Só que quando eu cantava isso lá no Ponto Chique, no bar do Paulinho Produto, nós temos muitos admiradores e muito críticos pro mal. Ah, o Paulinho só canta macumba. Não é macumba. O jongo, ele é o pai do samba. Sim, com certeza. Mas aí, por os críticos que eu não sabia, não entende até hoje, o Paulinho só canta macumba. E hoje todo mundo tá me falando Paulinho Henrique então, né? Porque eu só cantava macumba, hoje o que mais se canta é macumba. Em alguns lugares se cantam muitos pontos. A macumba que eles falam é a ladainha de 100 anos atrás. Sim. A macumba era uma árvore que existia na Nigéria. É mesmo? É. O nome não é macumba, Sim. é ladainha. Cadê o PH? Tá lá na macumba, embaixo da macumba, cantando ladainha, porque a macumba era essa tal árvore. Isso é história, meu povo. Isso é história. E hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus orixás, todo mundo tá cantando a tal macumba. Virou moda. Até quem me criticava no passado. Obrigado, tá? Que eu não desisti. Mas o começo é assim, né? Primeiro eles criticam, quem começa, chama de maluco, outros derivados, depois bate nas costas. E depois de. Eu tô cortando um pouco da história, tá? Até porque são 42 anos. E aí depois, há 11 anos atrás, há 15 anos atrás, nasceu um projeto chamado Samba da 400.
ele estreia aqui na esquina, que aqui na esquina tem a Praça Quarto Centenário. Sim, sim. E aí nasceu lá, de lá foi aqui para a Praça do Pisão, também é dentro do bairro. O samba ficou famoso. E tinha um projeto muito bom também chamado Criolice. Enfim, acabou o projeto Criolice, eles deram um tempo. E o Samba da 400 deu uma parada. Eu não sei por causa de quê, mas deu uma parada. Acontece, às vezes. A gente não tinha espaço para fazer. Fazer aqui, o vizinho falava, fazer ali, sabe como é que é? Bairro, né? E aqui, vou até falar isso ao vivo, tá? Aqui, esse bairro aqui é aquela mulher que trai a gente, mas a gente ama, tá, gente? Entenda bem, o barata que eu tanto amo é o bairro que trai a gente, entendeu? E aí, numa conversa entre eu, o Silvio Luiz, o Leandro Braz e a Rosa Maciel, nasceu o Terreiro de Crioulo. Que legal. Que tinha a mesma essência, Aí, mesma identidade, falamos como é que sobre isso tudo, antes de lançar o projeto. Aí numa reunião nós conversamos, fechou, agora vamos escolher o nome. Terreiro de Crioulo. Na época foi uma revolução pro samba na Zona Oeste. Porque a nossa ideia sempre foi trazer o povo de fora para cá. Do centro, da Zona Norte, da Baixada. Legal. Com o quê? Com esse projeto, sábado à tarde, aquela sardinha frita, aquele tira-gosto, copinho de feijão e muito samba. Para ficar à vontade, né? Espaço família. O terreiro de crioulo é onde, que traz o negro, que faz o negro usar roupa estampada novamente. Que legal. Que a nega usa turbante. E foi atraindo esses povos lá de cá. Porque antigamente aqui, os mais antigos sempre era o baile do Kleber, né? Devaneio, Copa 7 Brasil Show. A Mocidade Independente, que movimentava muito. Sim. Mas tinha época, né? E o time do Bangu, que era muito bom na época. O Bangu foi vice-campeão brasileiro. E aí... E a minha ideia sempre foi trazer esse samba que a gente faz hoje, dentro do Brasil, para esse lugar. Legal. Para o nosso bairro. Para a nossa Zona Oeste. E aí nasce o terreiro. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aí equilibrou. E aí começa a mudar o público. O povo de fora, vamos lá conhecer. Pô, isso aqui é muito bom, que tal de terra? Ainda é terra até hoje. Legal. Se a gente botar terra, acho que acaba A identidade, né? aquela essência, a resistência. E aí, tem os problemas, como qualquer Tudo um normal, tem, né? todo lugar, todo normal, todo lugar De tem. financeiro, de chuvas. Teve em 2016, a gente sempre faz o primeiro sábado do mês. No dia 3 tem. Até gostaria que vocês viessem que Vamos vir, pô. ver o terreiro, conhecer o terreiro. Depois veio 17, aí equilibrou. E hoje nós estamos nível Brasil, graças a Deus. A gente viaja o Brasil todo, a gente sai muito. E aqui no nosso terreno, uma vez no mês, sábado agora 27, estamos lá no Amarelinho. A gente, Cacique de Ramos. E aí a vida começou, né, cara?